A epístola de São Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, leremos o verso 19 e o verso 20. Diz assim a palavra do Senhor: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor, agora que lemos a palavra, no intuito de ouvirmos a Tua santa voz, rogamos então que o Espírito Santo nos dê o entendimento necessário, ilumine nossos corações, para compreendermos a verdade santa, aplicá-la ao nosso viver e termos uma vida santificada por esta palavra, que há pouco o próprio salmista nos disse: aviva a nossa alma e nos traz graça. É o que oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos aí avançando na série de sermões na epístola de São Paulo aos Efésios, e pela graça do nosso bom Deus aí, chegando no finalzinho do capítulo 5, avançando então já para o capítulo 6, começamos lá no capítulo 1, devemos posteriormente retornar ao capítulo 1 e 2 de Efésios para uma análise mais aprofundada. Mas nós temos tratado do tema geral nessa segunda parte da epístola, a edificação da igreja, hoje dos versos 19 a 20 do capítulo 5, com o tema Cante a Deus. Cante a Deus. O cântico de Salmos, ele é ordenado como parte do culto no Novo Testamento. Esta passagem nos instrui a cantar salmos, hinos e cânticos espirituais. Paulo ele não explica aqui a distinção entre os termos usados aqui no verso 19, quando ele diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Nós vamos tratar de um problema que tem sido notório, principalmente no meio presbiteriano, que é a defesa da salmodia exclusiva. Essa linha de pensamento defende que deve ser cantado exclusivamente os salmos na igreja. Os que são mais apegados a esta teoria defendem também que ela só pode ser feita com as vozes, nem sequer instrumentos podem ser utilizados no culto. Já outrora houve quem estivesse entre nós que defendesse tal posição, contrária àquilo que veremos hoje na Santa Palavra de Deus, repudiada não só pelo Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana, mas por todos os teólogos que compõem a linha histórica desta amada igreja, começando desde Calvino e indo até os teólogos de nossos dias. Mas Paulo não explica a distinção clara entre os termos. O que ele quer dizer com salmos, hinos e cânticos espirituais deve ser inferido pela leitura que fazemos de toda a Escritura e todo o Novo Testamento, percebendo que os salmos provavelmente sejam o texto canônico do Antigo Testamento, começando no Salmo 1 e indo até o Salmo 150, compondo ali os 5 livros do livro de Salmos. Provavelmente não todos, porque é notório e perceptível que há salmos que não devem ser cantados, há salmos para serem orados, salmos para serem lidos, salmos para serem recitados, salmos didáticos, salmos de lamento, de louvor, adoração, alguns já musicados, com instruções que perderam-se no decorrer da história da igreja no Antigo Testamento, algumas das quais não podemos entender, nem é possível traduzir os termos que ali se apresentam, tendo em vista que a língua hebraica é uma língua morta, perdeu-se o significado de alguns dos termos que são usados ali, principalmente naqueles salmos que parecem dizer respeito à música. Depois, Paulo apresenta os hinos e os cânticos espirituais. Nós veremos no decorrer do sermão o que Paulo queira dizer com o uso destes termos. Mas uma coisa é clara: a diversidade de termos
aponta para uma diversidade de formas de cantar. Ora, se havia uma defesa de cantar exclusivamente salmos, por que Paulo utilizaria termos diversos que apontam para uma diversidade de situações? Wesley Eisenberg declara: o próprio uso de terminologia variada como essa sugere que a igreja primitiva encorajava uma diversidade criativa de expressão musical e poética em sua adoração coletiva. Se a igreja tivesse tentado desencorajar tal expressão, a variedade dos termos acabaria cedendo espaço a um único termo, pelo qual hoje poderíamos definir e delimitar o formato hino. Então, o que Wesley Eisenberg declara no seu escrito Hymn of the New Testament é que se Paulo está mostrando uma variedade, e ele usa vários termos para apontar isso, parece que o Novo Testamento está defendendo a ideia de criatividade e não a ideia de uma unicidade em torno de uma única forma de se expressar. Os salmos canônicos não são os únicos cânticos de adoração apropriados ao povo de Deus. A Bíblia também nos oferece outras opções de música. Eu não sei quantos aqui já cantaram salmos. Irmãos, é uma experiência indescritível. Como é belo, como é maravilhoso cantar a palavra de Deus. Mas não é a única forma. A Bíblia oferece outras opções. O Novo Testamento mostra que o culto deveria incluir nossa resposta cristã à obra consumada de Cristo na cruz. Ora, o Antigo Testamento, principalmente o livro dos Salmos, fala muito daquela revelação messiânica, do Cristo que haveria de vir, da sua obra redentora que ainda seria consumada. Já o Novo Testamento apresenta uma perspectiva do Cristo encarnado, do Cristo que morreu e ressuscitou e que foi assunto aos céus. Por isso, no Novo Testamento, nós encontramos como resposta de culto o louvor e a adoração a essa obra já consumada, o que não era possível à igreja do Antigo Testamento e que agora só é possível à igreja do Novo Testamento e a nós nos dias de hoje. O estudioso Wayne Poitras, tratando sobre a salmodia exclusiva, declara que o posicionamento bíblico, baseado no exemplo, no ministério e no cântico do próprio Cristo, é que o canto congregacional pode incluir quaisquer palavras que comuniquem os ensinamentos das Escrituras. O Poitras tem sido um grande nome da teologia reformada em nossos dias, e o escrito dele tem nos conduzido em muitas áreas do conhecimento da verdade bíblica, e escrevendo sobre esse assunto, então ele declara uma outra verdade. Poitras, comentando Esdras 3, diz: a essência do princípio regulador é que nossa adoração deve estar em Cristo. Ela é a conformidade de pensamento, palavra e ação, coração, alma, mente e força, coletiva e individualmente, para o glorioso, soberano e exaltado ministério de Cristo, como profeta, pastor e rei, à direita de Deus. Insistindo em que não avancemos além das Escrituras, mas com a sabedoria de Cristo, busquemos compreendê-las, quando afirmamos que essas Escrituras ordenam que cantemos tanto os 150 salmos, quanto os outros cânticos, conforme exigirem as necessidades do ensino. Então você pode extrair de qualquer um dos 150 salmos verdades bíblicas para serem cantadas. Mas também Poitras defende a ideia de que não só, mas em toda a Escritura. Então você não precisa cantar somente a Escritura, ips literis, letra por letra. Mas o que ele declara é a ideia de que você pode extrair de qualquer lugar da Escritura verdades bíblicas, que podem ser expressas, em outras palavras, através de outras frases que não estejam contidas no texto sagrado. Cantar hinos de louvor foi a resposta de muitos santos bíblicos às bênçãos e ao livramento de Deus.
como salmos canônicos, esses cânticos bíblicos foram registrados na forma escrita. Então, além dos salmos, outros santos bíblicos louvaram a Deus e cantaram a Deus, e isso ficou registrado na Escritura. Exemplos são Moisés e Miriam e todo o povo de Israel que cantaram após a libertação no Êxodo. Você vê isso lá em Êxodo 15. Débora e Baraque cantaram quando Deus deu aos israelitas a vitória sobre os cananeus, Juízes 5. Davi cantou quando o Senhor o libertou das mãos de Saul e de seus inimigos, 2 Samuel 22. Maria cantou após encontrar-se com Isabel, que entendeu que a promessa divina de um Redentor seria realizado através da vida de Maria, Lucas 1. E outros exemplos que vão se espalhar por toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, apresentando pessoas que louvaram e cantaram a Deus, além dos salmos, compondo e escrevendo músicas da sua própria experiência. E hinos de Cristo. Além das citações dos salmos e cânticos do Antigo Testamento, há passagens no Novo Testamento, especialmente nas cartas, com linguagem poética elevada e fragmentos de hinos. Em geral, tais passagens são cristocêntricas. Ao analisar as cartas do Novo Testamento, você vai encontrar vários fragmentos de hinos ou de poética, expressando em música as verdades da igreja cristã. Geralmente eles estão centralizados na pessoa e obra de Cristo. O próprio apóstolo Paulo faz em várias de suas epístolas, inclusive na epístola aos Efésios, trechos cantados, trechos que geralmente aparecem na nossa tradução em língua portuguesa, separados, afastados, entre aspas, indicando que eles são de forma poética ou musicada. Mas em primeiro lugar, esta noite eu quero considerar com vocês a edificação da igreja. Leiamos o verso 19 e 20. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Domingo passado nós vimos a instrução do apóstolo para não nos embriagarmos com vinho. Ora, a prática comum na cidade de Éfeso era que os adoradores de Dioniso ou deus Baco se embriagassem e, estando no estado de embriaguez, eles eram possuídos por uma espécie de êxtase espiritual, tinham revelações, anunciavam profecias e revelações. Muito parecido com o evangelicalismo. Só que no evangelicalismo tirou-se o vinho e as pessoas se embebedam não sei do que. Mas eles entravam num êxtase frenético. Paulo, conhecendo, diz assim: não façam isso. Quando cultuarem a Deus, não entrem no estado frenético e descontrolado. Isso não procede de Deus, só traz discórdia e problemas. Mas Paulo diz que em vez de se encherem com vinho, como faziam os pagãos, num culto frenético e louco, como ele condenou, 1 aos Coríntios, começando no final do capítulo 11, e indo até o capítulo 14, Paulo condena uma espécie de pentecostalismo da época. Não usemos pentecostalismo porque diz respeito à festa de Pentecostes, que o livro de Atos declara que tinha cessado quando o Espírito Santo veio. Mas consideremos o termo carismático, de carisma. Paulo condena a ideia dos carismáticos na igreja. São gente descontrolada, desenfreada, que envergonha o evangelho e escandaliza os de fora. Mas antes disso, ele não prega uma igreja fria e esvaziada da presença de Deus. Mas ele diz que em vez de praticarmos o culto pagão, devemos ser cheios do Espírito Santo. Olha o final do verso 18. Mas enchei-vos do Espírito. Como ser cheio do Espírito? De que maneira podemos ser cheios do Espírito? De agora em diante, responderemos a esta pergunta nessa série de sermões que deve ir até o final da epístola. Como ser cheio do Espírito Santo? O
ponto aqui não é discutirmos o uso dos termos variados, não é a salmodia exclusiva, não é o que o estilo de música deve ser tocado e cantado na igreja. O ponto a realçar aqui é que os crentes devem falar uns aos outros por meio desses salmos, hinos e cânticos espirituais. Paulo declara: falando entre vós. É o imperativo. Paulo está ordenando. Muito me assusta a ideia de que no verso 18 ele diz: não vos embriagueis. E é o imperativo. Então, como igreja cristã, nós disciplinamos aqueles que se embriagam. Experimenta vir embriagado para o culto. Você vai ser disciplinado. Mas o grande problema é que nós não temos disciplinado pessoas que não louvam a Deus, que não adoram, que não cantam louvores ao seu nome, que se silenciam nos cultos públicos, que não usam a sua voz para adorar a Deus no seu lar, no culto doméstico, no seu devocional pessoal, quando dão testemunho em todo lugar. Silenciam-se, contrariando a ordem do apóstolo. Cantem, cantem, cantem ao Senhor. Tem uma marca na minha alma, uma cicatriz bem profunda. Foi deixada pela minha mãe, que hoje não está aqui conosco, mas é membro nesta igreja. De quando da minha infância eu a ouvia entoar hinos enquanto lavava roupa, enquanto lavava a louça, enquanto passava pano pela casa e cozinhava, quando estava alegre e também quando em lágrimas ela buscava a presença do Senhor. Até hoje eu consigo me lembrar daqueles hinos na voz suave da minha mãe, que entraram na minha alma e me marcaram. Alguns dos quais eu sei cantar de cor. Apesar da Alicia, minha filha, às vezes diz assim: papai, eu acho que o tom não é esse. Mas nós precisamos cantar. Nós temos que falar uns aos outros. Paulo estava pensando em termos da igreja reunida. E ele diz que os crentes deveriam se encontrar e falar entre eles louvando a Deus. A música tem um poder didático de falar a nossa alma. A música ela é facilmente guardada, gravada na mente. Pela composição da sua melodia, ela pode facilmente vir aos nossos lábios. Já aconteceu de você ouvir uma música e de repente você está assoviando ela, cantarolando? Eu sou muito disso. Eu tenho muita dificuldade de lembrar a letra, mas eu fico cantarolando partes e assoviando partes. Daí então novamente a Alice entra em cena e diz assim: papai aprendeu outra música. Ou ele pensa que sabe, né? Eu fico cantarolando uma parte, volto, cantarolo de novo, volto, fico de novo, naquele mesmo, mas ela fica assim guardada. A música tem essa capacidade. Nossas reuniões devem ser espirituais e produzir piedade em nossas vidas. É isso que Paulo diz. Olha o que ele fala no verso 19: falando entre vós. Toda vez que nós nos reunimos, Paulo diz que deve ter adoração. Eu tenho uma acusação séria e grave contra os homens da igreja. Eles estão roubando de suas famílias e seus filhos o poder de louvar e adorar a Deus. Homens cristãos que não cantam, não adoram a Deus, não louvam o nome do Senhor. Não cantam um hino, um cântico espiritual, um salmo. Os cultos domésticos são desprovidos de graça, frios, esvaziados. Os filhos não conseguem ver os seus pais adorando e bendizendo a Deus com cânticos espirituais. Não conseguem ouvir orações entoadas em hinos maravilhosos. Contam a história da igreja cristã, que revelam a teologia da nossa igreja.
Você não consegue cantar? Nós temos aula gratuita de música na igreja, é o coral da igreja. Se você vier participar dos ensaios do coral, você vai aprender a cantar. Os homens da igreja precisam ser exemplo na música, precisam colocar-se em pé no culto, em alta voz, entoarem louvores a Deus, para que suas famílias vejam o exemplo, acompanhem-nos na adoração a Deus e cantem louvores ao Senhor. Eu me lembro, não poucas, mas muitas vezes, que vizinhos bateram a nossa porta e diziam assim: Dona Merivan, canta aquele hino que a senhora estava cantando ontem. Eu quero ouvi-lo novamente. Agora, há poucos dias atrás, ela me disse que uma das minhas tias ligou enferma e disse assim: canta aquele hino que você cantou no sepultamento da nossa mãe. E minha mãe disse que pelo telefone cantou. As pessoas devem ouvir a voz da igreja louvando a Deus, glorificando a Deus. Por isso Paulo diz: quando vocês se reunirem, as reuniões de vocês devem ser espirituais e produzir piedade em nossas vidas. Nós não nos reunimos só para ficar falando mal da Dilma e do Lula, não. Não é só para ficar falando sobre o resultado do futebol. Nós não nos reunimos só para ficar contando piadas e histórias. Nossas reuniões devem ser espirituais, devem produzir piedade na nossa vida. Outrora gastávamos mais tempo adorando a Deus, louvando. As nossas reuniões de oração, de estudo bíblico, possuíam hinos e cânticos, alguns dos quais a igreja sabia de cor. Hoje nem com a ajuda da projeção a igreja consegue cantar. Lembro-me ainda com saudade da época dos cadernos de cântico que tínhamos à mesa de casa, do inário sempre à mão, de como folheávamos e cantávamos as músicas no decorrer do dia, quando nos encontrávamos em reuniões informais. A igreja perdeu e ela não tem adorado e louvado a Deus. Quando os crentes se reúnem, não devem entregar-se ao descontrole como os pagãos que adoravam ao deus Baco. Paulo está dizendo isso: irmãos, façam da forma correta. E olha como ele diz que isso deve ser feito. Verso 19: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. Paulo diz que é algo que vai vir da sede da vontade, algo que vai surgir dentro de você. Hoje de manhã eu falei um pouquinho sobre isso. Que Deus nos livre e nos guarde dos hipócritas, dos fariseus, que fingindo serem filhos de Deus estão entre nós, mas que quando estivermos reunidos, a nossa adoração vem do coração, da sede da vontade, e seja uma expressão clara e visível de que amamos a Deus, porque Paulo diz no verso 20, dando sempre graças por tudo. Então não é uma reunião desenfreada, nós temos uma percepção do que Deus tem feito, do que Ele tem realizado. Nós nos reunimos aqui para prestar a Ele culto. É proposital esta reunião, ela é pensada, orquestrada, planejada. Cada momento tem um porquê, há um direcionamento. Nós não estamos aqui como loucos, desvairados. Por isso a música não pode ser todo o culto, nem pode dirigir o culto. Ela tem que estar no culto, ela faz parte do culto, mas ela não deve controlar o culto. Mas antes de embriagar-se, como fizeram os adoradores de Baco, devem encher-se do Espírito Santo, edificando uns aos outros. Paulo diz que deve haver a edificação mútua, porque ele diz assim, falando entre vós.
Eu devo falar ao outro. Quando você canta, o outro deve entender. Quando você canta, o outro deve ser atingido. Quando você canta, o outro precisa entender o que está sendo dito. Eu tenho uma preocupação tremenda com o que falamos na música. Às vezes nós cantamos que ele é o leão de Judá. Ora, se eu fosse um incrédulo, eu corria. Vai que eles estão avisando que tem um leão solto aí, né? As pessoas não sabem o que quer dizer leão de Judá. Então nós precisamos explicar. Precisamos definir melhor as palavras, dar sentido. Às vezes eu percebo que cantamos movidos por uma embriaguez, como aquela que se assemelha àqueles que tomaram muito vinho. Falamos e não sabemos o que dissemos. Talvez muitos aqui ao final, se aplicássemos uma prova de 3 questões somente, não saberiam responder sobre aquilo que cantaram esta noite. Quer com os cânticos ou os hinos, disseram palavras, reafirmaram verdades, algumas das quais não creem, não entendem e não querem se esforçar para compreender. Isso mais me parece com gente embriagada, bêbada, que não tem sentido, direção, compreensão. Falam, mas não dizem nada. A nossa música precisa ter uma compreensão lógica, de entendimento. Quando você votar, cumpra. Quando declarar que seja verdade, se não silencie-se. Ou seja, homem o suficiente ou mulher para dizer, mudarei. Mas não votes a Deus aquilo que não podes cumprir. Não declares aquilo que não possas viver. O apóstolo São Paulo, quando lemos esta noite, e espero também eu, que a leitura de 1 Coríntios, o capítulo 8, tenha sido feita com fé. Ele mesmo nos declara, abra a sua Bíblia novamente lá para fazermos a leitura. No último verso, o verso de número 27, 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27. Mas esmurro o meu corpo, o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Será que o que você canta é o que você vive? Será que o que você declara, e a música ela pode ser tanto uma oração falada, cantada, quanto ela pode ser uma declaração de uma verdade, uma profissão de fé, uma declaração doutrinária. Ela pode expressar uma história de vida cristã, verdades da vida cristã. E será que quando você canta, quando você está anunciando com a sua voz, aquilo que você fala não desqualifica? É preciso pensarmos acerca disso. As canções são uma forma didática de transmitir verdades, lembre-se disso. Deixam marcas na nossa alma. Quando, muitas vezes, tomado por aflições, eu entoo alguns hinos, que são orações maravilhosas, que acalmam a alma, trazem sossego e esperança. Transmitem verdades ao nosso coração. Isso cantando ou fazendo melodias. Das duas formas. Paulo declara que não só com a voz, mas também com melodia nós louvamos a Deus. Abra sua Bíblia em Romanos 15, verso 9. A epístola de São Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 15, verso 9. E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. Paulo declara que os gentios vão glorificar a Deus. O grupo dos gentios estava sendo alcançado agora pelo Evangelho, e ainda ele cita as Escrituras Sagradas para validar o cumprimento dessa promessa de que o Evangelho está alcançando a todas as pessoas. E então no capítulo 15, o verso 9 de Romanos, Paulo cita a Escritura Sagrada dizendo: por isso eu te glorificarei entre os gentios e
cantarei louvores ao teu nome. Quando nós cantamos, nós glorificamos o nome de Deus. 1 aos Coríntios, agora o capítulo 15, verso 14. Primeira epístola de São Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, o verso 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Paulo fala de uma pregação viva, de um anúncio vivo da fé. Meus irmãos, quando nós estamos cantando, nós estamos declarando aquilo que cremos, professando aquilo que cremos. Como Paulo disse, os gentios glorificarão a Deus porque recebem a misericórdia do Evangelho, a graça. Então, cantando, nós glorificamos a Deus. Nós, quando cantamos, expressamos a nossa fé de forma melódica, poética, como fazemos na nossa oração. Ninguém está autorizado a orar senão aquilo que as Escrituras autorizam. Como quando lemos a Escritura, também quando cantamos, devemos cantar a verdade escriturística. Tiago, capítulo 5, o verso 13, a epístola de São Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 5, verso 13. Tiago declara: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Agora que Paulo vai entrar no verso 20 do capítulo 5 de Efésios, ele vai falar um pouquinho sobre essa expressão da alegria em cântico, em adoração de ações de graças. Em segundo lugar, então, ações de graças. O resultado da adoração cristã corporativa que edifica é a ação de graças a Deus. Então, quando nós nos reunimos corporativamente para adorar, e essa adoração cristã edifica as nossas vidas, o único resultado possível é dar a Deus ação de graças. É por isso que quando nós começamos o nosso culto, nós o invocamos entre nós, depois nós confessamos os nossos pecados, e quando Ele nos absolve dos pecados, nós adoramos o nome dEle, ouvimos a sua voz e partimos em obediência. Quando a igreja recebe perdão de pecados, ela adora a Deus. A ação de graças é um grato reconhecimento dos benefícios recebidos. Mas muito cuidado mesmo com práticas pagãs dentro da igreja. Culto de ações de graças porque passou no vestibular, culto de ações de graças porque recebeu aumento, culto de ações de graças por causa de aniversário. Isso não é errado. O grande problema é que vocês reduziram as ações de graças a isso, ao que recebem, e se esquecem que Deus deve ser glorificado por quem Ele é. Então é muito difícil você ver um cristão dando um culto de ações de graças a Deus porque morreu alguém, porque ele perdeu o emprego, porque ele está passando necessidade. Ele centra-se nas coisas, e o culto não é a Deus, o culto é o que ele conseguiu, o culto é o que ele ganhou. Muito cuidado. Isso tem me irritado profundamente. Gente que passa o ano todo longe de Deus, se esquece do Senhor, não faz uma única oração, mas no dia do aniversário ele pede um culto na casa dele. Eu não vejo problema nenhum com isso. O meu grande problema com essa pessoa é que ele passou o ano todo sem olhar para Deus, mas quando ele recebe um benefício, ele adora aquele benefício, ele cultua aquele benefício. Pastor, eu quero um culto aqui na minha casa porque eu ganhei um aumento. Ora, e quando você não tinha ganho aumento, onde estava Deus? Porque você não adorava, não louvava, não bendizia o seu nome. Muito cuidado com aqueles que só abrem a boca no culto. São hipócritas, porque nos dias da semana é como se fossem mudos. Cantarolam músicas que ouvem no rádio, as mais diversas, mas o coração deles nunca entoa um hino ao Senhor. Não há um cântico espiritual nos seus lábios. E quando se reúnem,
se reúnem para o mal, e não como disse Paulo, falem entre vocês com cânticos espirituais. É tão bom quando nos encontramos e louvamos a Deus, cantamos ao seu nome, rendemos a Ele ações de graças. E ações de graças, devemos entender, é o grato reconhecimento dos benefícios recebidos. Que benefícios? As bênçãos espirituais em Cristo Jesus, que o apóstolo São Paulo nos apresentou no capítulo 1. Paulo já falou desse ato de ações de graças em 5:4. Olha o que diz o verso 4 do capítulo 5. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Então, uma distinção aqui notória. Paulo diz que tem gente que quando se encontra, a conversação dele é torta, é torpe, está perdida. Você não aproveita nada. Talvez você saia dali pior do que quando você chegou. Gente de palavras vazias, vãs, sem sentido, sem significado. Esses dias uma pessoa encontrou-se comigo e ele falou tanta coisa, no final eu fiquei falando assim, ele não disse nada, não falou nada, não acrescentou nada, pelo contrário, me tirou. Você já pensou na possibilidade de quando encontrar-se como igreja, ouvir cânticos espirituais, hinos e salmos na boca do seu irmão? É isso que Paulo está dizendo. Ele diz que em vez de vivermos falando o que não devíamos, tenham nos lábios ações de graças. Louvem e glorifiquem a Deus por tudo que Ele tem feito e pelo que Ele é. O cristão deve dar graças a Deus sempre. Olha como ele começa o verso 20: dando sempre. Não reduza ações de graças a um momento específico. Você foi criado para dar glória a Deus. Sabe quanto você deve cantar? Sempre. Sabe quanto você deve dar graças a Deus? Sempre. Quer ser cheio do Espírito? Louve o nome de Deus sempre. Quem dera eu pudesse chegar à casa de alguns cristãos e ouvi-los cantando. Mas já me ocorreu de chegar e quando estava fechando o carro, ouvir alguns gritos, palavras duras. Eu entrei no carro, dei algumas voltas na quadra, então retornei novamente àquela casa. Cheguei ali, as coisas já tinham acalmado. Mas pense como seria agradável aos vizinhos ouvirem as pessoas cantando, louvando a Deus sempre. E quando eles olhassem e dissessem assim: as coisas estão tão difíceis, está tudo tão difícil, nós estamos em meio a uma crise política grave, econômica, que diz respeito à saúde, nós estamos padecendo, há uma epidemia de várias enfermidades entre nós. E eu ouço esses cristãos cantando em ações de graças. Alguma coisa está diferente. Mas às vezes quando nós nos reunimos, ficamos choramingando, resmungando pecados os quais Deus condenou Israel, quando deveríamos, ao nos encontrar, imediatamente louvarmos a Deus. Quando do prelúdio hoje entristeceu grandemente a minha alma, quando a melodia deste hino tão conhecido era tocada, fiquei a meditar na música, em oração, mas ouvi os risos, as pessoas conversando em voz alta no templo de Deus, quando eu ia ter chegado, se assentado, se aquietado, orado, meditado, e quem saiba cantado louvores.
Mas Paulo está dizendo, irmãos, quando se encontrarem, não vivam falando palavras vãs, chocarrices, palavras torpes. Deem ações de graças, cantem, louvem ao Senhor, edifiquem uns aos outros, sustentem uns aos outros. Não há um único momento em que Deus não esteja sobre o seu povo abençoando. Todo tempo Deus está abençoando o seu povo. Por isso Paulo diz, dando sempre graças por tudo. A quem? A Deus Pai. De que maneira? Em o nome de Cristo Jesus. Então, algo que nós precisamos entender, que nossa música precisa ser dirigida a Deus. Não é música para você fazer para sua mulher, não é música para fazer para os outros, não é música para fazer para a gente, é música para Deus. Essa música deve ser feita por intermédio da obra redentora de Cristo. Então nossas músicas devem ser teocêntricas no objetivo e cristocêntricas no conteúdo. Objetivamente elas devem olhar para Deus e no conteúdo devem estar repletas da obra de Jesus Cristo. Toda vez que você canta um cântico que ele não está sendo dirigido a Deus, toda vez que você canta um cântico que ele não fala da obra redentora de Cristo, ele deve ter algum problema. Paulo declara que quando nós falarmos entre nós, nos edificarmos com salmos, quando nós o fizermos com hinos e com cânticos espirituais, devemos fazer dando graças a Deus por tudo o que Ele faz, e isso por meio de Cristo Jesus. Quando louvarmos a Deus, o façamos de forma teocêntrica e cristocêntrica, tendo Deus no centro e Cristo no centro. Então, irmãos, aprendamos a edificar uns aos outros com música e a dar ações de graças a Deus com música. Não desprezemos o cântico, antes o pratiquemos, entoando salmos, hinos e cânticos espirituais uns aos outros, para nos edificarmos, glorificarmos a Deus, louvarmos e bendizermos o nome do Altíssimo. Precisamos cantar mais. Outrora, eu suspendi a oração nesta igreja, retirando dela um meio de graça. Passamos um bom tempo sem oração. E agora minha experiência nas reuniões de oração tem me conduzido na mesma direção. Quando vamos cantar a Deus em público, e sai tão feio. Se eu como homem tenho vergonha, eu fico pensando no Altíssimo. Isso tem acontecido também nos cultos públicos. As bocas fechadas, ânimos fracos, nós nos arrastamos na adoração. E eu fico pensando, quando Paulo diz que devemos falar entre nós, é a oportunidade que você tem de edificar o seu irmão em culto público, porque ele diz que é para você falar para o seu irmão, cantar para ele, para que ele seja edificado, e que isso também tem efeito em você, porque você sempre vai ser grato a Deus pelo que Ele tem feito. Mas nós estamos mortos espiritualmente. E como as nossas orações, a nossa adoração, o nosso canto congregacional não tem nos edificado, não tem glorificado a Deus. Nós precisamos de mudança. Eu tenho pedido ao Ministério de Música da igreja que reforce a repetição dos cânticos, na tentativa de aprendermos, a fim de que cantemos. Cantemos.
pouco tempo atrás, esteve aqui o reverendo Carlos Henrique, e ele lembrava quando, certa feita de férias, eu fui visitá-lo lá no interior do Tocantins. E numa quinta-feira de noite ele me chamou então para irmos ao culto de oração da igreja, que, como é de costume, era composto de um grupo bem pequeno de crentes. E é claro, ele não perdeu a oportunidade de rogar que ali eu pregasse, mas ele me complicou ainda mais quando ele disse assim: conduz os cânticos. Eu abri as escrituras, li um texto e depois abri um hino e cantamos aquele hino. E ele no final falou assim: rapaz, eu pensei que você ia entender a brincadeira. Eu falei assim: não, eu achei que era para cantar mesmo. E ele disse assim: olha, quando eu estou sozinho eu não canto. E eu falei: eu aprendi a cantar sozinho, a cantar com minha família, a cantar na igreja, a cantar em público, em privado, na frente, mesmo que eu não tenha dotes musicais. O meu coração deve me conduzir, porque Paulo diz que isso deve ser feito de coração. Louve a Deus com o coração. Não se preocupe com o seu timbre de voz, com o tom. Eles devem ser considerados, mas não devem conduzir você. Cante com o coração. Adore a Deus. Louve o nome do Senhor. Dê ações de graças. Edifique o seu irmão. E eu tenho certeza que a música vai transformar a sua vida, porque o que cantamos é a palavra de Deus, e temos nos empenhado dia a dia para cantarmos mais e mais as Escrituras. E Deus queira, em breve cantemos até os salmos, e continuemos a cantar os hinos e cânticos espirituais, e cada um deles continue a nos edificar em Cristo Jesus. Curve a sua fronte, feche seus olhos, vamos orar. Vamos falar com Deus. Bondoso Deus, agora que entendemos a ordem que o apóstolo nos deu de que devemos edificar uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, ajuda-nos a cumprirmos esta ordem, porque de forma imperativa o apóstolo ordenou: cantemos então. Que os nossos lábios estejam abertos para proferir louvores ao Teu nome. Que o façamos de coração. Que edifiquemos uns aos outros com palavras espirituais. E que utilizemos deste expediente tão maravilhoso que é a música, para gravá-las na alma e no coração daqueles que nos ouvem. Pai querido, nós rogamos que ao cantarmos também esteja cheio de ações de graça o nosso coração sempre, por tudo que o Senhor é, quer em alegrias, quer em aflições, a todo instante louvemos ao Teu nome, para que em toda e qualquer situação Deus seja louvado em nossa vida. Não permita que nos vendamos à proposta pagã de buscarmos a Deus para termos proveito próprio. Antes que o busquemos por quem o Senhor é, o grande e poderoso Deus, Criador dos céus e da terra. E louvemos o Teu nome por quem Tu és, sempre dando graças pelo amor de Deus revelado a nós em Cristo Jesus. Pai, quero também considerar agora a Tua presença, a vida do meu pequeno Isaac, que está acometido, ó Deus, de dengue. Ajuda-me agora quando hei de conduzi-lo ao hospital. Guarda-me, ó Deus, nesta caminhada. Restaura-lhe a saúde. Recupera-lhe, ó Deus, o bem-estar físico, a fim de que continuemos a louvar o Teu nome. Mas dar-me também, ó Deus, a certeza de que mesmo em meio a dores e aflições, a vontade do Senhor está sendo realizada. Eu rogo que o Senhor dê-me sabedoria esta noite para conduzi-lo e encontrar tratamento apropriado. Abre, ó bondoso Deus, as portas, dar-me ânimo e sustenta-me
É o que eu rogo, Pai querido, em nome de Cristo Jesus. Amém.